Hoje eu queria conversar com vocês sobre um vídeo no qual eu fui indicada, sei lá, 5 anos atrás, eu acho, que é um vídeo sobre 5 jogos que marcaram a minha infância. Que eu bolei roteiro, eu deletei o roteiro, aí depois eu tentei fazer de novo o roteiro, e aí não ficou bom, e aí eu mudei as coisas que eu queria fazer no meu canal, aí eu não consegui encaixar em nenhum formato. Enfim, aí eu decidi, por que não falar como um quer café? Falar uma coisa meio mais assim, descompromissadamente, falar abertamente sobre o que fez a minha infância. E como eu não consegui listar, porque a coisa mais difícil pra mim foi listar tudo. Enfim, eu sou péssimo pra classificar coisas em um certo ranking. Então, tipo, pra poder ficar mais fácil, ficar mais legal, eu decidi só citar 5 coisas que eu lembrei, assim, de que marcaram minha infância, sabe? Jogos que marcaram minha infância. Então, pega seu cafezinho e venha comigo. Vamos discutir qual nos comentários os 5 jogos que marcaram a sua infância. Eu quero saber quais são os 5 jogos que marcaram a sua infância. Eu sou de 94, o que quer dizer que eu tenho 25 anos agora. O que quer dizer que eu nasci praticamente na era do PlayStation 1. A maioria dos meus jogos que marcaram a minha infância foram jogos de PlayStation 1. Não que eu tive o PlayStation 1 no dia do lançamento, mas eu tinha o PlayStation 1 na parte que eu lembro assim, com muita nitidez sobre as coisas da minha vida. Eu lembro vagamente de ter o Nintendo 64, de ter o Super Nintendo, de ter o Mega Drive, de ter o 3DO. Eu gostaria muito de colocar aqui Turok ou Killer Instinct, que são jogos que marcaram também a minha infância na época do 64, só que não foram jogos que me marcaram de verdade, são jogos que eu lembro com muita nitidez porque eram muito legais. Enfim, mas os jogos que eu comecei a jogar, assim, a geração que eu comecei a jogar mesmo, que formaram, tipo assim, que marcaram a minha vida, era do PlayStation 1. E o PlayStation 1 foi muito conhecido pelos seus RPGs e também com jogos 3D, né? Porque foi a primeira geração de jogos 3D que surgiu, tudo, enfim, né? Você sabe dessa história. Então, assim, um dos jogos que mais me marcou até hoje, eu gosto muito dele, é um jogo, tipo assim, que, nossa, ele me fez querer brincar de boneco com quadradinhos pra poder fazer movimentos de táticos, era Final Fantasy Tactics. Cara, eu amo Final Fantasy Tactics, cara. Um dos melhores jogos que eu já joguei assim na minha vida. Eu acho ele incrível em todos os aspectos. Eu rejoguei ele meio que recentemente, há uns 1 ano atrás, uma versão de PSP pela emulador, e ele ainda tava bom, cara. O gráfico dele, nossa, eu adoro o estilo gráfico de design deles. É tudo meio, tipo, sabe, parece gravuras angelicais, sabe, é umas coisas muito bonitas. Sei lá, eu acho muito bonito o design do Delita, do Ramsey. É um jogo que marcou muito a minha infância, porque eu não lembro se eu zerei ele. Na minha memória eu tenho uma memória nítida que eu zerei, mas meu pai disse que eu nunca zerei. Eu acompanhei ele zerando, mas eu tenho quase certeza que eu já peguei e zerei ele. Eu não sei ao certo, eu era uma criança, então eu não sei se eu conseguia zerar. Eu tentei zerar recentemente, meio que é difícil pra caralho, mas é um jogo muito bonito, porque ele tem uma historinha muito bonitinha, e é uma historinha sobre amizade, e enfim, é uma história muito bonita. Eu gosto muito do personagem do Delita e do Ramsey, são tipo 2 personagens com design muito bonitos. Sei lá, eu adoro o design desse jogo, é isso. E eu até hoje em dia quero fazer uma tatuagem, eu quero, sabe, quero aprender a desenhar desse jeito. Eu nunca vou aprender a desenhar, mas assim, tatuagem tá aí, né? E quando me vem à cabeça design bonito e jogo bom, me vem Vanguard Stories. E cara, Vanguard Stories é um dos jogos que eu mais amo. Mano, eu não consigo conceber a existência de Vanguard Stories e ninguém tacar uma foda pro jogo. Tipo assim, ninguém liga pra esse jogo. É uma mecânica totalmente nova, nunca mais lançou uma mecânica igual. Tinha coisas no jogo que, tipo, é muito legal, umas perguntas muito relevantes. O sistema de jogo era muito legal. E é isso, acabou. A Square Enix mandou um belo de um pau no seu cu pra você. Porque se você gosta desse jogo, o jogo morreu. Tchau e benção. O que eu mais gostava do Vanguard Stories é a parte metódica do jogo, sabe? A parte em que a gente tem que calcular e fazer movimentos. Eu nunca consegui zerar esse jogo, mas eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse ontem, eu não pulando a cutscene inicial do jogo, porque você tinha um jogo de PS1, você não tinha vontade de ficar vendo cutscene, você era uma criança. Então, tipo, quando você pulava, você perdia um tutorial. Era não especificamente um tutorial, mas era tipo uma gameplay cutscene jogável no PS1, cara. Era muito foda. Eu lembro quando eu descobri isso, eu explodi minha cabeça. Apareceu um personagem que nunca apareceu e, tipo, mostra a cidade, mostra fora da dungeon que você passa metade do jogo. É muito foda. Vanguard Stories é um dos jogos que, por favor, Square Enix, faça remake desse jogo, ou refaça esse jogo, faça uma continuação do jogo, por favor, só reviva esse jogo. Assim como Valkyria Profile. Não está na lista, mas eu queria muito Valkyria Profile. Gostei muito do Valkyria Profile de PS2. Pode ser que nem ele também, mas se for que nenhum, melhor ainda. E ainda na mesma época, eu jogava muito jogo puzzle, não especificamente puzzle, qualquer tipo de puzzle, mas eu jogava muito aquele jogo de game, é tipo Pocket Puzzle Street Fighter, uma coisa assim. E o Mickey, o jogo do Mickey de Tetris lá, eram joguinhos que eu gostava muito, e principalmente o Pocket Street Fighter Puzzle, porque ele era um jogo muito bonitinho, tinha uma mecânica muito gostosa de ficar descendo peças e encaixando e fazendo movimentos lógicos, tipo encaixando peça vermelha com peça vermelha, peça azul com peça azul. Eu acho isso muito legal.
derramei café. E sim, esses jogos marcaram muito minha infância. Eu lembro que eu joguei com a minha mãe o Tetris do Mickey, enfim, eram jogos que marcaram muito minha infância. Mas assim, um jogo que marcou mesmo a minha infância foi o Pocket Street Fighter. Eu conheci o Puzzle Pocket Street Fighter e aí eu conheci o Puzzle Street Fighter. Aliás, toda a série Street Fighter meio que marcou minha infância porque meu pai era muito viciado em Street Fighter e eu meio que meu pai chamava amigos pra poder jogar lá e eu meio que eu jogava com ele, eu aprendi muita coisa jogando Street Fighter com meu pai. Mas principalmente o Alpha 2 e o Alpha 3 são jogos assim que marcaram muito a minha infância. Mas tipo, se eu fosse marcar tipo de todo Street Fighter, qual o que mais me marcou, com certeza é o Pocket Street Fighter. Então meio que assim, nesse lugar da lista pode meio que ser assim, o Street Fighter em geral, mas eu queria classificar como o Pocket Street Fighter, que aliás eu gostaria muito que tivesse um remake, mas não um remake que a Capcom fez pra celular, que ficou uma bosta, que a Capcom só tem focado pra jogo pra japonês que fica no celular e que não tem apego com qualidade. Meio que lançou, né, na real. Lançou uma versão agora recente que é um collection que tem o Pocket Street Fighter. Interessante, eu não tinha parado pra pensar nisso. E o penúltimo jogo da minha lista é, tipo assim, é um jogo que eu não realmente joguei. Assim, eu não lembro de ter zerado, mas eu lembro de ter jogado e eu lembro de não ter entendido, mas eu lembro de ter ficado uau. Eu lembro quando meu pai iniciou esse jogo pela primeira vez e tava no elevador subindo e o cara tirando a máscara e tal, e a cena, a composição de imagem, a música e pam, pam, pam. Metal Gear Solid 1, caralho, como eu amo esse jogo, cara. Esse jogo é lindo, esse jogo é, tipo assim, esse jogo nem tem um gráfico tão excepcional, mas assim, o design dele também não é aquela coisa maravilhosa, mas a parada do jogo, ser mais que só um jogo, ser era muito foda, sabe? Era demais pra minha cabecinha de criança, eu explodi minha cabeça. Eu lembro claramente de não ter jogado esse jogo, eu lembro claramente de ter visto meu pai jogar, e eu lembro de claramente ter começado a jogar de verdade Metal Gear no Metal Gear 2, mas eu já conhecia Metal Gear 1, então eu já tinha jogado Metal Gear 1, acho que eu tinha desistido, eu não lembro exatamente qual o processo dessa minha memória, mas eu lembro que Metal Gear foi um jogo que me marcou muito, eu gosto muito do Metal Gear, e até hoje em dia eu gosto muito do design, sabe, storytelling, da forma que o jogo desenrola no 1, eu acho muito foda, sabe, e eu não consigo esquecer as cenas em que ele tá tomando choque, que tem que ficar apertando o botão que nem maluco, ou então quando você tá na cadeia e tem que jogar o ketchup e deitar em cima, isso são coisas que realmente me marcaram nesse jogo, e, tipo, eu adoro Metal Gear, tipo, é um jogo que, caralho, eu não consigo conceber como esse jogo ainda é muito genial, mesmo nos tempos atuais. E passando-se muitos anos depois, quando eu fui morar com meus avós durante um tempo, eu não tinha muitos videogames, eu tinha até uns videogames, mas enfim, foi uma época bem estranha da minha vida. Nessa época aconteceu de eu jogar muito um tipo de jogo que eu não gostava tanto, mas eu achava legal, e aí eu comecei a pegar muito gosto, que é o Tetris. Eu peguei muito gosto pro Tetris por causa daqueles joguinhos, aquelas maquininhas, sabe, bem pequenininha de ficar apertando o botãozinho, enfim, que é bem tosquinho, enfim, aí eu tinha isso. Na real, não meu vô tinha um monte disso e eu meio que pegava e começava a jogar o dele e ele tinha um recorde muito absurdo. Meu vô pode até ser um cara babaca, mas assim, ele tem um recorde muito alto, eu acho que eu vou tentar quebrar esse recorde. E isso se tornou uma motivação pra mim de querer quebrar um recorde, de querer aprender um jogo e meio que eu passava muita hora no banheiro, porque, né, é um lugar que eu me sentia melhor, então eu ficava muito tempo jogando, né, o jogo. Acabou de ser um jogo que eu não gostava tanto, eu jogava muito mais aquele joguinho do carrinho ou da navezinha, mas eu acabei pegando gosto pro jogo de Tetris, e eu lembro nitidamente os dias em que eu mudei, sabe, tipo, eu falei, mano, eu não aguento mais jogar esse jogo de carrinho, porque chega uma hora que fica impossível e é tosco, eu não aguento mais jogar esse joguinho de nave, porque depois fica impossível, fica tosco, e aí eu joguei o Tetris e falei, uou, that's very nice. E muito depois disso eu comecei a perceber que Tetris sempre esteve na minha vida desde o começo. Então, tipo, meio que eu criei um carinho muito grande com o Tetris. É um jogo que eu gosto muito, apesar de, assim, eu ter tentado jogar o Tetris 99 e não ganhei. Eu fiquei meio frustrado. Eu achei que eu era bom. Aí eu descobri que tem gente que é muito melhor que eu. Provavelmente japoneses. E esses foram meus 5 jogos que marcaram a minha infância. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês estejam curtindo esse formato. Espero que você tenha um ótimo dia. E é basicamente isso. Boa segunda-feira e até segunda que vem. Tchau!